uma figura central na mitologia judaica, que se recusou a ser submissa e abandonou o Jardim do Éden. Importante coletânea de livros sagrados dos judeus, não faz menção direta a Lilith. O mito sobre ela é encontrado em textos rabínicos posteriores, como o Alfabeto de Ben Sirá e o Zohar, nos quais sua narrativa é amplamente desenvolvida. Mas afinal de contas, quem é Lilith? Lilith é uma figura central na mitologia judaica, comumente retratada como a primeira esposa de Adão. Calma, eu sei que você vai se perguntar, ué, mas a esposa de Adão não era Eva? Bem, que se recusou a ser submissa e abandonou o Jardim do Éden. Isso, Lilith, sendo frequentemente associada a características demoníacas e noturnas em diversas culturas. Embora o Talmud, importante coletânea de livros sagrados dos judeus, não faça menção direta a Lilith, o mito sobre ela é encontrado em textos rabínicos posteriores, como o Alfabeto de Ben Sirá e o Zohar, nos quais sua narrativa é amplamente desenvolvida. Além da tradição judaica, Lilith também aparece em diversas mitologias, como a mesopotâmica, suméria, babilônica e persa, muitas vezes como uma figura demoníaca feminina. Lilith é uma figura da mitologia judaica, frequentemente retratada como a primeira esposa de Adão, que se recusou a ser submissa e deixou o Jardim do Éden. No Talmud, importante coletânea de livros sagrados dos judeus, não há menção direta a ela. No entanto, o mito dela é encontrado em textos rabínicos posteriores. Alfabeto de Ben Sirá e Zohar são exemplos de textos judaicos nos quais a narrativa de Lilith como a primeira esposa de Adão é desenvolvida e discutida. Lilith aparece em várias mitologias além da judaica. Na contemporaneidade, Lilith é interpretada como um símbolo do poder feminino, liberação sexual e rejeição de padrões tradicionais de gênero, sendo retratada como uma figura empoderada e totalmente independente. A relação entre Lilith e Eva, calma que você vai entender. A relação entre Lilith e Eva é frequentemente explorada em textos religiosos e também literários, representando dois arquétipos femininos distintos. Lilith como independente e rebelde, e Eva como submissa e criada para ser companheira de Adão. Tudo bem, existe muita curiosidade sobre Lilith, que incluem sua presença na arte, na literatura e também na cultura popular ao longo dos séculos. A sua representação em jogos, filmes e séries de TV, além de sua associação com a astrologia, em que é simbolizada como a Lua Negra. Segundo a lenda, Lilith se recusou a se submeter a Adão e deixou o Jardim do Éden. Ela é muitas vezes considerada uma figura demoníaca associada à noite, à sedução e também à tentação. Lilith também é frequentemente retratada como uma figura que ameaça crianças e mulheres grávidas. Mas claro, no entanto, em algumas tradições, Lilith é vista como uma figura poderosa e independente que se recusa a ser dominada pelos homens. Claro que é importante ressaltar que as histórias sobre Lilith variam bastante ao longo do tempo e em diferentes culturas, e ela é interpretada de maneiras diferentes por diferentes grupos e tradições religiosas. O mito de Lilith não está presente no Talmud, importante coletânea de livros sagrados dos judeus, sendo encontrado principalmente em textos rabínicos posteriores, como o Alfabeto de Ben Sirá e o Zohar, que são parte da tradição judaica, mas não fazem parte do Talmud propriamente dito. No entanto, a figura de Lilith é frequentemente associada à tradição judaica e é discutida em alguns comentários e interpretações do Talmud. A figura de Lilith aparece em várias mitologias e folclores além da tradição judaica. Ela é encontrada em diversas culturas ao redor do mundo, embora possa ser representada de maneiras diferentes e sob diferentes nomes. Por exemplo, na Mesopotâmia, alguns estudiosos identificam Lilith com figuras mesopotâmicas como Lilitu ou Lamashtu. Na mitologia mesopotâmica, essas figuras também são associadas a demônios femininos que trazem doenças, morte e desgraça. Na Suméria, em algumas interpretações, Lilith é associada a figuras sumérias como a deusa Inanna ou Ishtar,
que são divindades femininas associadas à sexualidade e à fertilidade, mas também tem aspectos de poder e totalmente independente. Na Babilônia, na tradição babilônica, Lilith é vista como um demônio noturno, semelhante à versão judaica. Ela é considerada uma entidade malévola que traz desgraça aos homens e também às crianças. Já na cultura persa, na mitologia persa, há figuras femininas semelhantes a Lilith, como a divindade Ahriman, associada à escuridão, ao caos e ao mal. Agora, claro, para você continuar entendendo a história, na contemporaneidade, Lilith adquiriu uma série de significados e interpretações, muitas vezes influenciadas pela cultura popular, pela psicologia e por motivos e também movimentos feministas. Por exemplo, o símbolo do feminismo. Em algumas interpretações contemporâneas, Lilith é vista como um símbolo do poder feminino e de total independência. Ela representa a rebelião contra normas patriarcais e a recusa em ser subjugada pelos homens. A liberação sexual. Lilith também pode ser interpretada como um símbolo de liberação sexual feminina. A sua associação com a sexualidade e a sedução é vista por alguns como uma representação do direito das mulheres à expressão sexual livre de julgamentos e restrições sociais. Agora, a rejeição de padrões tradicionais de gênero, por exemplo, em contraste com a figura de Eva, frequentemente associada à submissão e à passividade. Lilith é vista como uma figura que desafia as normas de gênero tradicional. Ela representa a autonomia e também a assertividade feminina. Agora você deve estar se perguntando, mas e o que tem a ver Lilith e Eva? Qual a diferença das duas? Eu vou te explicar. Bom, na verdade é o seguinte, a relação entre Lilith e Eva é frequentemente explorada em tradições religiosas, mitologias e interpretações simbólicas, especialmente na tradição judaico-cristã. Ambas são associadas a Adão. Tanto Lilith quanto Eva são retratadas como esposas de Adão em diferentes tradições. Lilith é frequentemente considerada a primeira esposa de Adão, criada junto com ele a partir do solo, enquanto Eva é criada posteriormente a partir de uma costela de Adão. Aí vem a divergência na submissão. Uma das principais diferenças entre Lilith e Eva é a forma como elas interagem com Adão. Segundo a lenda, Lilith se recusou a se submeter a Adão e abandonou o Jardim do Éden, enquanto Eva é retratada como uma companheira mais obediente que foi criada especificamente para ser uma ajudante adequada a Adão. Lilith como a outra mulher. Em algumas tradições, Lilith é vista como uma figura marginalizada ou rejeitada, enquanto Eva é retratada como a esposa aceita e mãe da humanidade. Lilith é frequentemente associada ao mal e à sedução, enquanto Eva é vista como uma figura mais benevolente e também maternal. Conflito e tensão. A relação entre Lilith e Eva pode ser vista como uma representação do conflito entre diferentes ideias de feminilidade e também de submissão. Lilith é muitas vezes interpretada como uma figura independente e poderosa, enquanto Eva é vista como mais submissa e também dócil. Agora, o nome e etimologia. Por exemplo, o nome Lilith tem origens incertas, mas é frequentemente associado à língua suméria, em que Liu significa vento ou espírito. Também pode ter raízes em outras línguas semíticas, como o acadiano e o hebraico. Agora, as representações artísticas, por exemplo, Lilith tem sido uma figura popular na arte ao longo dos séculos. Artistas como Dante Gabriel Rossetti, John Collier e Francisco de Goya a retratam em pinturas, geralmente enfatizando sua natureza sedutora, também demoníaca. Agora, a sua influência na literatura, por exemplo, Lilith é frequentemente mencionada na literatura, desde textos antigos até obras contemporâneas. Por exemplo, ela aparece na poesia do escritor Lord Byron e no romance Lilith, do escritor George MacDonald. Mais recentemente, Neil Gaiman a incluiu em sua série em quadrinhos Sandman. Referências populares. A figura de Lilith é frequentemente explorada em filmes, programas de TV e videogames. Por exemplo, ela aparece na série de jogos Castlevania e na série de TV Supernatural, em que é retratada como a primeira mulher de Adão e mãe dos demônios. Agora, a mitologia comparativa. Por exemplo, Lilith é frequentemente comparada
a outras figuras mitológicas femininas de diversas culturas, como Lamia na mitologia grega e Medusa na mitologia greco-romana. Essas comparações ressaltam temas universais de feminilidade, poder e também sexualidade. Agora, só para encerrar, Lilith na astrologia. Em astrologia, Lilith é frequentemente associada a um ponto fictício no céu, que representa a lua negra ou o lado oculto da lua. Sua posição em um mapa astrológico é interpretada como reveladora de aspectos da psique e das emoções reprimidas. Gostou do conteúdo? Bom, agora é só se inscrever no canal e seguir a gente, deixar aquele like para valorizar o nosso trabalho. Eu espero muito que tenha ficado claro para você a diferença entre Lilith e Eva. Que história, não? Obrigado pela companhia, a gente se vê por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!